Oiê, Tudo bom? tudo Tem gente ainda entrando, mas eu já vou começar fazendo a sua apresentação, tá bom? certo. Bom, a doutora Andresa Guimarães, ela é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde também fez o seu mestrado e doutorado em Patologia e Ciências Clínicas. Ela fez um período de sanduíche no doutorado dela na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Fez pós-doutorado 2 anos em pesquisa de zoonoses em primatas e atualmente ela é pesquisadora no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Andresa, muito obrigada por ter aceitado o convite de fazer a live aqui com a gente. Bom, para mim é um prazer, na verdade, porque a gente viu o inicinho do LabVet, então poder estar dando uma live no LabVet, para mim é uma honra. E Maria. espero que a gente tire também bastante dúvida de quem gostaria de trabalhar ou que tem dúvida na hora de coleta, em relação à biologia molecular e em relação às zoonoses. Show. Então a gente vai começar com uma pergunta que é essencial, porque assim, tem alunos da graduação, tem pessoas que não são veterinários que estão assistindo a nossa live. Então, vamos esclarecer alguns pontos para ninguém ficar perdido. Você pode explicar para a gente o que são as zoonoses? Certo. As zoonoses são, em geral, todas as doenças que são capazes de serem transmitidas entre os homens e os animais. Então, esses agentes etiológicos podem ser diversas origens. Podem ser agentes bacterianos, eumintos, protozoários, rickétsias. E, e eles podem afetar de várias formas, tanto os animais quanto os seres humanos. Desculpa o cachorro latindo aqui do lado. Como que essas doenças são transmitidas, então? É do ser humano para o animal, do animal para o ser humano? Isso, tem algumas formas de transmissão. Então, a primeira é o contato direto, seja com excreções, né, com urina, com fezes, com pelos, com saliva. E nessa de contato direto, a gente inclui, por exemplo, as mordeduras, como no caso da raiva, e as arranhaduras, como no caso da Bartonella, por exemplo. Então, esse primeiro tipo de transmissão é o contato direto. Outro tipo de contato é o contato indireto. Como que seria esse contato? O contato da pessoa com secreções, com fômites, né, objetos utilizados pelo animal, com substâncias contaminadas, por exemplo, um contato indireto. Uma pessoa que esteve num ambiente alagado e ela pode obter, né, ser contaminada com leptospirose nesse local. Esse é um exemplo de contato indireto. Uma terceira forma de transmissão dessas zoonoses são os vetores. Como exemplo, a gente pode utilizar o carrapato, por exemplo, que passa febre maculosa, diversas outras doenças, os flebótomos na transmissão da leishmania, o triatomínio, né, o barbeiro na transmissão de tripanossoma, pulga na transmissão da peste, vários mosquitos em geral, né? E uma quarta forma de transmissão de zoonoses é por alimentos. Esses alimentos podem ser de origem animal e estar contaminado, como, por exemplo, o leite sem o devido tratamento, um ovo cru, ou também alimentos contaminados com fezes ou resíduos de animais, como, por exemplo, legumes mal higienizados, frutas mal higienizadas, podem ter ali ovos ou formas, né, de agentes que são zoonoses, como, por exemplo, a toxoplasmose, né? A gente escuta falar de surtos por aí, que é uma contaminação da água, com contaminação de verduras mal higienizadas. Então, essas quatro formas são as principais formas de transmissão: contato direto, contato indireto, vetores e por alimentos e água. Entendi. Então a gente vai entrar agora no assunto que está todo mundo aí perguntando, que é o que são os métodos moleculares. Tem muita gente que, quando mandou algumas perguntas, não sabiam exatamente o que perguntar sobre métodos moleculares. Então, acho que uma dúvida
é uma dúvida bem grande. Quais são os métodos moleculares? O que eles são? Então, os métodos moleculares são aqueles métodos que visam a observação do agente numa amostra de sangue, de tecido, amplificando o material genético daquele agente ali naquela amostra. Como que isso funciona? Por exemplo, vou usar o exemplo do sangue. A gente coleta o sangue de um animal e a gente vai procurar amplificar dentro daquela amostra de sangue o agente que a gente suspeita que esse animal tenha. Por exemplo, leishmaniose. A gente suspeita que ele tenha leishmaniose. Para isso, a gente vai utilizar como se fosse uma referência, que são os primers. Eles são fragmentos de bases nitrogenadas, né? São sequências de bases nitrogenadas, fragmentos contendo ácidos nucleicos, que vão servir de referência para localizar o alvo que a gente quer ali na amostra de sangue, ter essa replicação e a gente conseguir fazer a detecção. Elas são utilizadas, as técnicas de biologia molecular, elas são utilizadas no diagnóstico de diversos agentes etiológicos, de diversas doenças. E elas trouxeram muitas vantagens em relação àquelas técnicas anteriores consideradas gold standard, né? As técnicas padrão de antigamente. Algumas vantagens que a gente pode citar são menor tempo na hora de obter um resultado, como, por exemplo, para alguns agentes bacterianos, antigamente o padrão ouro era a cultura, e essa cultura às vezes demorava para ficar pronta. Utilizando agora os métodos moleculares, a gente obtém ele de uma forma mais rápida. Em algumas horas, a gente já consegue ter algum tipo de resultado. Falando do principal método molecular, é a reação em cadeia pela polimerase. Como que isso funciona? É a PCR, né? Ela é uma reação que serve para identificação da doença e também serve para monitoramento. Ela não é só para diagnóstico. Quando você já está no estágio avançado, a gente pode continuar utilizando a PCR como método de monitorar esse agente. Então, pode identificar tanto o DNA quanto o RNA, ou seja, a gente pode pegar agentes virais também, que o conteúdo genético dele é RNA. Ela tem suas variações também, além de só a PCR. Como vantagem, ela tem alta sensibilidade e alta especificidade na investigação desse alvo. Ele gera resultados precisos, permite maior reprodutibilidade, né? Tem vários protocolos de PCR, a gente pode encontrar esses protocolos em artigos e também a gente pode, inclusive, criar esses protocolos. Sabendo o conteúdo genético daquele agente que a gente procura fazer, a gente pode desenhar esses primers, essa referência inicial, para criar um protocolo nosso, um protocolo padronizado. Além disso, ela é uma técnica que permite uma alta performance. Ela é bem fácil de reproduzir, ela tem um tempo de análise e liberação de resultados bom, rápido e, como eu já disse, mais rápido do que as técnicas mais tradicionais. As etapas dessa PCR são 3 etapas. A primeira é a desnaturação, em que vai ocorrer uma liberação, né? O DNA está lá em fita dupla, certo? Vai abrir essa fita dupla e vai formar 2 fitas separadas. E essa etapa ocorre normalmente a 95 graus por alguns segundos, em média uns 30 segundos. A segunda etapa é a etapa de anelamento. O que vai acontecer nessa etapa? Aqueles primers que a gente desenhou, que são específicos para a gente que a gente quer procurar, eles vão se ligar ao trecho de DNA do agente etiológico que vai dentro da nossa amostra. Então, se o agente estiver presente ali, tem essa ligação dos primers na parte específica. E aí, o que acontece na etapa seguinte? Um detalhe, essa etapa ocorre normalmente a 72 graus, 60 graus Celsius aproximado, mas varia, né, de agente para agente. E a etapa seguinte é a etapa de extensão. Essa sim ocorre normalmente a uns 72 graus Celsius. E qual é a intenção dessa etapa? Já vai estar ligado lá na fita de DNA um primer e o segundo primer. Um vai em sentido forward, o outro reverse. Ou seja, 3 linhas, 5 linhas,
5' 3'. Como isso vai acontecer? Com a ligação da enzima TAC polimerase. Essa enzima vai se ligar ali àquele primer e vai começar a adicionar bases nitrogenadas, formando um trecho de DNA. Só que isso não acontece uma vez. Esse ciclo, essas 3 etapas vão ocorrendo algumas vezes. Em média, cerca de uns 20, 30, 40 ciclos são ideais, variando de acordo com o protocolo para o agente que você gostaria de detectar. É importante falar também que além da PCR, a gente tem outras variações dele, como, por exemplo, a PCR em tempo real. Qual é a diferença dessa que eu estou falando, da PCR convencional, para tempo real? Essa que eu falei anteriormente, E esperar, vai voltar. Deu uma travada. Oi, estão me vendo? Acho que pausou. Agora voltou, agora voltou. Tá me vendo? Agora eu tô. Desculpa, a qualidade da internet. Ah, mas Então, sempre tá dando. Eu acho que é o horário também, as pessoas acessam muito. Verdade. Agora eu não. Pode continuar. A convencional, ela é feita num termociclador e ela requer tratamentos após essa análise no termociclador. Então, do termociclador, a gente pega, leva para uma cuba de eletroforese, bota num gel de agarose esse produto e corre uma corrida de eletroforese. Depois do gel de agarose pronto, a gente tem que revelar esse DNA que está ali. Então, a gente banha ele ou já põe direto no gel algum ligante de DNA, que o mais utilizado normalmente é o brometo de etídio, mas lógico, existem alguns outros menos tóxicos, né, menos perigosos. E aí, depois de corar, a gente leva para revelar no transluminador, que é um aparelho que, com radiação UV e ligado a esse corante de DNA, emite uma luz fluorescente e a gente consegue observar as bandas. Então, essa é a PCR convencional. Falando da tempo real, ela é um pouco mais vantajosa. Primeiro, porque ela não vai ter que mexer com esse agente tóxico no final, com brometo de etídio, que já é grande vantagem. E outras vantagens dela é que ela não tem processamento pós, né? Você consegue ver o resultado ali na hora. E ela consegue ser quantificar, ela quantifica. Por isso que ela é conhecida também como qPCR. Então, além de saber se aquele animal é positivo, você vê quantos ciclos ele já levantou a positividade ali. A curva subiu em quantos ciclos. Então, ele consegue quantificar essa infecção por um agente zoonótico. Outras variações também. Sobre a PCR em tempo real, os dois principais métodos de revelar ela, né, os fluorófilos que são usados nela, são o CyberGreen, que ele é um ligante também de DNA, aí ele vai emitir a fluorescência que vai ser captada, e aí vai formar uma curva de Melt. E a outra forma é o sistema Tachman, que utiliza sondas. O Tachman é mais específico porque ele vai ter mais um pedaço de oligonucleotídeos ali no meio. Só que ele acaba sendo um pouco mais custoso, um pouco mais caro, que você vai ter que obter essa sonda. Continuando. Uma outra forma também de diagnóstico molecular é o PCR multiplex. O que seria esse PCR multiplex? A gente vai detectar um agente zoonótico ou um agente infeccioso, seja ele e mais alguns. Normalmente a gente faz isso com perfis que sejam causadores dos mesmos sintomas. Por exemplo, eu desconfio no meu animal de uma hemoparasitose. Então, eu vou fazer um multiplex para quê? Para Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, todos os agentes que possam parecer clinicamente, possam causar clinicamente aquela minha suspeita. E aí, qual é a diferença desse método molecular? Ele requer o uso de primers específicos para cada agente e um marcador diferente para cada agente. Que aí, na hora que for revelado ali na hora do PCR em tempo real, vai ter uma coloração diferente para cada um dos agentes identificados. Então, nessa forma, no multiplex, ele permite essa detecção de vários agentes numa mesma reação. Bom, acho que eu falei das mais importantes, né? Da PCR, da convencional, da PCR em tempo real,
da multiplex. E da multiplex. Uma outra forma também que deixa a PCR convencional mais específica é fazer a nesta de PCR. Que seria isso, a nesta de PCR? Isso a Agatha já até acompanhou um pouquinho no laboratório. A gente faz uma primeira reação com um alvo, por exemplo, um gene, com um fragmento tal. E essa primeira reação é realizada. A segunda reação na nested PCR, a gente bota um alvo dentro daquele ali. Então vai ser um fragmento menor que vai ser identificado, mas acaba ficando mais específico, porque tem uma reamplificação. Tem uma amplificação inicial no primeiro ciclo e uma segunda amplificação na segunda reação. Então acaba ficando mais específico, porém tem mais chances de contaminação, porque nessa que você vai fazer uma segunda reação de PCR, que é a nested, existe mais chance de contaminação ambiental, contaminação durante o fluxo. Ai, acho que eu falei de todas. Ó, a Carol Machado está perguntando se na multiplex também pode ser quantitativa. Pode ser sim. Mas seria um pouco mais difícil para fazer essa quantificação, mas é possível sim. Quando a gente está desconfiando de uma doença, enfim, das diversas doenças, além das zoonóticas, qual material que é mais indicado para o diagnóstico molecular? Varia de doença para doença ou os mesmos tipos de amostra servem para as mais diversas doenças? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas têm bastante dúvida em relação a isso. No geral, assim, a amostra de escolha, a mais ideal, é o sangue, num geral, mas a gente está falando num geral. Lógico que tem casos específicos. Então, por exemplo, a gente pode utilizar suave oral, a gente pode usar suave de reto. E isso tudo deve ser levado em conta o quê? O ciclo daquele agente que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu tenho um agente que a eliminação dele é em fezes. Vamos supor, um parvovírus da vida. Então, é mais indicado que eu faça uma PCR de um suave do reto ali, do que de um sangue, porque a quantidade de agente ali onde ele está sendo eliminado é muito maior do que a quantidade que vai estar ali circulante no sangue. Então, isso varia bastante com o agente etiológico, mas no geral, assim, quando você não tem noção do ciclo, do que o animal tem, o sangue é bem eficiente. Lembrando que também tem as suas desvantagens. Se o animal não tiver com uma carga daquele parasito no sangue tão alta assim, e a técnica pode dar um falso negativo, mas não por não ter, por na verdade não ter o suficiente para ser detectado. Por mais que ela faça uma amplificação desse material, nem sempre ele é o suficiente para ser possível esse diagnóstico. Entendi. Vamos para as perguntas agora. Vamos para a primeira pergunta. É possível detectar alguma zoonose molecularmente no pós-mortem, depois que esse animal faleceu? Sim. Inclusive, a gente está trabalhando com isso lá no Instituto. A gente recolhe carcaças de bugios, né, de primatas que foram encontrados mortos e junto com a vigilância sanitária, a gente faz a necrópsia e coleta fragmentos de órgãos. Eles são os mais importantes, o encéfalo, né, o fígado, rins, baço, coração e pulmão. Mas o ideal mesmo para a febre amarela, a gente usa um fragmento de fígado. Então, sim, a gente consegue utilizar os órgãos de animais mortos, só que, lógico, tem que estar com uma decomposição branda. Se já tiver com alta decomposição, se já tiver totalmente autorizado, aí esse material não é ideal. Entendi. Se essa amostra, por exemplo, foi acondicionada inicialmente em formol, você não desconfiava da doença. E aí depois surgiu a hipótese de ser aquela doença que, sei lá, por hipótese você pensou. Dá para você utilizar essa amostra que foi acondicionada em formol para análise molecular ou não? Dá sim, dá sim. Tem uns trabalhos que falam exatamente disso. De amostras que já foram fixadas em formol e depois foram mantidas em blocos de parafina, porque a pessoa pensou em fazer um estudo patológico. Quando você tem dúvida e gostaria de fazer a PCR, você tem que fazer um tratamento prévio. Então, existem protocolos aí já registrados, já
publicados que sim, você fazendo esse tratamento prévio para retirar a parafina, retirar todo esse material que ficou impregnado no tecido, consegue sim fazer uma extração do tecido, né? Uma extração do DNA daquele tecido e sim submeter ele à PCR. Beleza. E a quantidade da amostra que você extraiu, ou que você só conseguiu coletar um X de amostra muito pequeno, essa quantidade vai interferir no seu resultado final da análise molecular ou não? Vai interferir sim. Porque pensa só, o ideal é que você tenha um mínimo ali para poder ser utilizado no protocolo de extração de DNA. Falar rapidinho sobre o protocolo de extração de DNA. Se falando de sangue, a gente precisa normalmente de 200 microlitros. Então, o ideal é que o mínimo que você mande é o dobro disso, meio ml. Porque aconteceu alguma coisa, preciso repetir a reação, não é? O dobro. Então, o mínimo, no mínimo, se tratando de sangue, é o dobro, meio ml. Sim. Se tratando de tecido, você também tem que ter um fragmento adequado ali. Se tratando de urina, a mesma coisa, porque pensa só, quando a gente vai fazer a extração da urina, a gente utiliza normalmente o sedimento que está ali. Se esse animal tem pouco sedimento, então melhor que mande uma quantidade maior. A mesma coisa o suave. Às vezes, nessa de passar o suave, você não descamou o suficiente o epitélio ali, não veio a quantidade de material necessária. Então, sempre quanto mais, melhor. Se tem a possibilidade de colocar 2 amostras, mande 2, mas não mande menos. Então, sim. Aí, se tratando de sangue, pelo menos isso. Pelo menos uns meio ml. Tem uma menina que perguntou, é possível coletar a amostra de sangue total para ser analisada posteriormente? Se sim, quanto tempo esse sangue dura congelado? Essa é uma boa pergunta também. Olha, o sangue, ele tem vários fatores ali. Primeiro, tipo, ele vai começar a deteriorar com o passar do tempo. Então, se você coletou e conseguiu congelar na mesma hora, isso já é uma vantagem. Agora, se você coletou, ficou um tempo do lado de fora e aí depois congelou, nessa que ficou um tempo ali, já estava degradando o DNA do agente que estava ali dentro. Mas sim, ó, vamos dar um exemplo. Coletei e consegui congelar. Esse sangue congelado vai durar durante um tempo, se bobear até anos. Se você conseguir manter ele em congelador -80, em freezer -80, aí ela dura mais tempo ainda. Mas sim, você consegue armazenar esse sangue e fazer posteriormente. Na maioria dos protocolos. Claro que não estou falando de todos, né? Na maioria dos protocolos, pelo menos os que eu já utilizei, você consegue utilizar sangue congelado, sim. Eu vi que teve gente perguntando sobre RIF e leishmania. A gente vai responder primeiro a parte de diagnóstico molecular, aí se sobrar um tempinho, a gente fala de sorológico, porque teve muita gente que mandou pergunta de diagnóstico, mas na parte de sorologia, né? RIF, ELISA, leishmania. E então a gente pode até marcar uma próxima live para falar só sobre técnicas sorológicas, que é diferente da molecular. Mas daqui a pouquinho a Andresa vai falar um pouquinho de leishmania para a gente, que ela já trabalhou bastante com isso. Mas vamos continuar o roteiro aqui. Ó, o Caio está perguntando, e o EDTA dos tubos de coleta, ele vai interferir nessa análise? Então, quando a gente fala em coleta de material com anticoagulante, o ideal é o EDTA. Lógico que a gente vai utilizar aquele EDTA que foi marcado pelo tubo para a quantidade de sangue daquele tubo. Se eu tô com um tubinho pediátrico, o ideal dele é meio ml, então tem EDTA o suficiente para meio ml ali. Se você botou só 100 microlitros, sim, você vai ter EDTA demais e esse EDTA demais pode sim interferir lá na PCR. A mesma coisa se você tem um tubo para 4 ml e conseguir coletar daquele pincher muito difícil, só meio ml. Nessa que você colocou ali, homogeneizou, também vai ter excesso de EDTA e sim, isso pode ser um inibidor lá na sua PCR. Outra coisa que vale lembrar, o EDTA que é o ideal. Se você usar, por exemplo, heparina, a heparina não vai deixar, vai funcionar como inibidor no seu processo de PCR. Então, sempre preconizar o EDTA e sempre lembrar de coletar o suficiente para aquele tubo que você coletou. A proporção, né? Isso, na proporção. Exatamente. Aí é uma pergunta pessoal, né, eu acho. Na sua opinião, como tornar o diagnóstico molecular uma rotina nas clínicas? Eu acho que isso vem com o tempo. Olha, quando eu entrei lá no mestrado, há
alguns anos, 7 anos atrás, PCR era um negócio de, nossa, caramba, PCR, que difícil, que ninguém faz. Hoje em dia a gente já tem, inclusive no hospital veterinário, já tem acesso, a gente é acessível, é uma coisa que, tipo assim, o tutor já consegue pagar. Inclusive o tutor mais humilde, ele já está começando a ter acesso a isso. Então, o trabalho é esse, é sempre oferecer ao cliente, né? E falar as vantagens em relação às outras técnicas, falar que ela é mais rápida, que ela é mais específica e mais sensível. E isso, cada vez mais utilizando, que com o tempo ela vai virar comum, vai ser como se fosse um exame de sangue. E até, inclusive, ela tem barateado bastante, porque no início Sim. o protocolo de PCR era caríssimo. Hoje em dia a gente já tem preços bem mais acessíveis. Então é isso, é começar a utilizar, começar a oferecer, que com o tempo vai barateando e vai ter Para cada vez poder. mais. Isso daqui é uma coisa que a gente sabe bem. Essa pergunta é uma coisa que a gente sabe bem. Amostras descongeladas perdem a viabilidade total na hora de fazer a Então, Depois eu conto para o que aconteceu. vou dar 2 exemplos de descongelamentos de amostra. Olha, no nosso mestrado, até a Juliana, eu vi que ela está online aí. Oi, Juliana. A gente estava começando com parte de biomol, isso 7 anos atrás. Então, a gente tinha noção, fizemos a disciplina, tínhamos noção de biossegurança, mas a gente não tinha os pulos do gato. O que a gente fez? Coletou uma amostra de sangue, coletamos várias amostras de sangue de gatos, extraímos o DNA. O que fizemos com esse DNA? Uma amostra de cada animal, congelamos e descongelamos para cada vez que a gente ia fazendo reação. É, Juliana, pois é. Congelamos e descongelamos. Aí, vários animais positivos, a gente anotando e tabulando. Quando chega lá no fim do mestrado, a gente tinha o quê? Que repetir a reação para mandar sequenciar. Porque para trabalho científico, só é publicado se você tem um sequenciamento, uma coisa mais certa, não é só simplesmente positivo e negativo. Quando a gente foi mandar sequenciar, muitas dessas amostras que eram positivas antes, nesse congela-descongela de DNA, degradou. Então, eles deixaram de ser positivos. E aí, o que tinha para reextrair, a gente reextraiu e conseguiu fazer de novo. Agora, o que não tinha para reextrair, porque gatinho, às vezes a quantidade era muito pequena, a gente perdeu. Então, ele é um pouco sensível. Esse congela e descongela não é legal para a amostra, não faz bem para ela. Agora, vou dar um exemplo de como ele é resistente também. Quando eu fui para o doutorado de sanduíche, as meninas do laboratório organizaram todas as minhas amostras de DNA bonitinhas, mandaram no gelo reciclado e foi tudo legalmente, né? Pela mapa, pelo ministério. Chegou na alfândega, o que aconteceu? Brasil, travou na alfândega, ficou uma semana lá. Ou seja, minha amostra de DNA foi chegar lá nos Estados Unidos mais de uma semana depois, quase 2 semanas depois. Quando chegou lá, ela estava quente, porque o gelo já tinha... Aí pensei, pronto, né? Perdi todas as minhas amostras de DNA. Não, na verdade, eu acabei dosando no drop, todas elas estavam com uma concentração boa e a gente vê também a qualidade delas pelas relações que tem lá. E a gente também utilizou um kit chamado Point-It Picogreen, que vê essa qualidade também. Aí a gente usou tanto o nanodrop quanto o Point-It Picogreen e o DNA estava ok. Então, assim, ele é sensível, mas de certa forma ele também resiste um certo tempo. Ele acabou ficando 2 semanas descongelados e deu para utilizar para o experimento. Então, assim, se você vai fazer um experimento, é bom que você fracione a amostra. Se você for fazer várias vezes a reação, né? Entendi. Beleza. Você vai testar fracione. E aí, cada vez que você utilizar, congela, descongela uma alíquota diferente. E guarda sempre uma alíquota se você precisar repetir algum teste ou mandar para sequenciamento depois, reserva essa para uma coisa mais importante. Show. Aí outra coisa, como devo acondicionar uma amostra destinada à análise molecular? Sempre com congelamento ou só refrigeração serve? Nem sempre. Pode ser refrigeração também, principalmente se você for mandar logo. Vou mandar hoje para um laboratório que fica, sei lá, em outro estado, vou mandar por Sedex 10. Pode só refrigerar, porque às vezes também esse congelar pode acabar danificando alguma estrutura ali dentro, porque nessa de congelar forma cristais, né? E pode romper alguma coisa. Se for realizado rápido, só refrigera e envia. Agora, se você não tem possibilidade de fazer naquele momento, congela
e envia. Agora também varia um pouco Uhum. do órgão, né? Do tecido. Se Uhum. for sangue, a gente está falando disso. Mas se for, por exemplo, um fragmento de órgão, pode congelar. Se você quer ver alguma coisa com RNA, a gente pode adicionar RNA later, que é um conservante. Ele vai manter ali as estruturas por um tempo melhor e aí sim congela com Tecido, RNA later. Diga. tecido pode botar nesse RNA later também? Tecido? Pode, é indicado que bote Pode. sim. Pode botar fragmentos em RNA later. E outra forma de conservação para RNA é Uhum. congelar com nitrogênio líquido. Quando a gente não tem acesso ao freezer, por exemplo, no instituto a gente não tem acesso ao freezer, aí na rural a gente tinha. Então, o ideal é Uhum. a gente ter aquele botijão, né, de nitrogênio, ter ele e colocar ali Uhum. dentro os fragmentos em Beleza. criotubos. Lembrando que o tubo tem que ser especial, tem que ser criotubos, né? Porque senão o tubo quebra em contato com o nitrogênio. Aí Então, perde bota em tudo. criotubo e aí armazena. Beleza. Quais são as principais interferências que a gente pode ter nesse tipo de diagnóstico? O principal mesmo é a contaminação. Seja ela na hora da coleta, que aí contaminou com pelo do animal, contaminou com bactéria externa. E dependendo do que você está Uhum. procurando, se for um agente bacteriano, qualquer coisinha que você deixar crescer ali, que tiver contato com aquele material, vai crescer. Principalmente se você botar Uhum. um gene muito conservado. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com 16S, que ele é conservado na maioria dos procariotos, né? Nas bactérias em geral. Uhum. Então, qualquer contaminação ali Podia desandava dar. a PCR. Então, mais cuidado que você tem que ter é a contaminação. Fiz a coleta, antisepsia do local, faz a coleta ali bem feitinha. Se possível, utiliza o vácuo do tubo, se for coleta de sangue. Não tira e bota, porque nessa de tira a seringa e coloca no tubo, pode contaminar. Manter o mais asséptico possível, o mais cuidadoso possível e enviar o mais rápido possível para diagnóstico. Uhum. Eu estou mesclando aqui as perguntas de acordo com o andamento da nossa conversa. Vamos falar um pouco agora de zoonose mesmo, né? Que tem uma galera aí que gosta muito de zoonose. Diagnóstico de leptospirose. Quais são as técnicas moleculares que a gente tem disponível e quais que são validadas para realmente confirmar o diagnóstico? Então, falando de leptospirose, isso vai dar depende um pouco da etapa, do momento da infecção da leptospirose. Num momento inicial, que ainda não tem produção de anticorpos, ou seja, lá na primeira semana, no máximo da segunda semana, a gente pode sim utilizar os métodos moleculares, principalmente a PCR convencional e as variações também. Já a partir de um tempo que essa suspeita já está prorrogada, assim, a partir da segunda para a terceira semana, não. O ideal já não vai ter uma quantidade tão grande de eliminação da leptospira. Então, o ideal já é fazer um teste sorológico nessa segunda etapa. Lembrando que tem outros testes também, né, para leptospirose, não só o molecular, mas falando em especial do molecular, né? O Ministério indica qual para confirmação? O PCR? Para confirmação de quê? De leptospirose, que você De disse? lepto. Isso. Para confirmação, eu não sei o que o Ministério utiliza como referência, não, realmente não lembro. Teria que dar uma consultadinha para ver em relação aos Beleza. protocolos dele. Não, eu acho que é por PCR, se eu não me engano. Acho que é por PCR. Falar sobre febre maculosa. Quais os materiais ideais destinados à análise, tanto do indivíduo doente, quanto da pesquisa da epidemiologia local? Assim? Ouviu? Falhou o som. Ficou mudo. Falhou? Febre maculosa, tá ouvindo? Fala, pode falar. Tem alguém falando, microaglutinação, eu acho. A microaglutinação, exatamente, tem razão. Microaglutinação é o oficial. Padrão. Beleza. Isso é o gold standard. Eu perguntei sobre febre maculosa. Quais são os materiais ideais destinados à análise, tanto do indivíduo doente quanto da pesquisa epidemiológica do local? E se existe um momento ideal para a detecção da doença ou qualquer fase da doença é possível de se detectar? Então, se tratando de febre maculosa,
vou falar da suspeita, por exemplo, de uma pessoa. É a mesma coisa da leptospirose. A fase inicial, a gente consegue pegar uma quantidade grande no sangue, a gente consegue detectar na PCR. Agora, se tratando de uma fase mais tardia, a gente já faz uso dos métodos sorológicos, principalmente. A primeira parte da pergunta era o quê? Em relação à epidemiologia? Ah, sim. Quais os materiais ideais? Pode-se utilizar, sim, controle de carrapatos no local. Você vai lá, faz a captura, bota armadilhas e desses carrapatos a gente extrai e faz a reação de detecção de PCR no carrapato, para ver se eles são positivos ou não para a gente. Isso é uma forma epidemiológica de controle, de verificar se ele naquela região tem ou não o agente e se é possível ou não transmitir para os humanos e para os animais que ele passam. Beleza. Falar de leishmania, que a gente gosta. Leishmania. O que é validado para o diagnóstico de leishmania? Somente o diagnóstico molecular ou você tem que fazer outros testes adicionais para confirmar? Porque leishmania é sempre uma coisa que as pessoas têm dúvida. É polêmico, né? Então, vamos falar um pouco sobre leishmania. Não, e leishmania a gente acaba tendo um carinho especial para leishmania, né? Porque é uma doença zoonótica, ela é reemergente, né? E ela é um pouco negligenciada. A gente pode dizer que sim, porque não é tão abordada quanto deveria ser. Tem muito mais casos de leishmaniose do que a gente imagina. E além disso, a gente só pensa, assim, a maioria dos veterinários pensa mais no cão, né? E na verdade não. Os principais reservatórios estão ali, estão lá fora, são silvestres. E então, leishmania é uma coisa que a gente tem que pensar com mais carinho. Mas vamos lá, para a parte de diagnóstico. Atualmente, o que é preconizado pelo governo, né, pelos órgãos governamentais, é a utilização do DPP, que é esse teste criado pela Fiocruz, que é um teste rápido, ele é realmente bem fácil de utilizar, a gente até utilizou, inclusive, a gente teve acesso a ele e utilizamos um tempo. E em associação, dando positivo, com confirmação, a utilização do teste de ELISA. Por que utilizar esses dois? Porque um é mais específico, o outro é mais sensível. Então, a utilização dos dois combinam um resultado sensível e específico e é o suficiente para o diagnóstico, falando de orientações de governo. Agora, na clínica, utilizando, por exemplo, os meus pacientes, como que a gente vai fazer isso? Pode utilizar, sim, os testes sorológicos, mas aí você tem que lembrar que, se tratando de sorologia, demora um pouquinho a produção desses anticorpos. Se você for falar de detecção de IgM, ele é produzido em alguns poucos dias. Ele é um anticorpo de resposta rápida. Agora, se tratando do IgG, ele já é um anticorpo de resposta mais tardia. Ele já é produzido depois de umas semaninhas. Então, sempre na hora de pedir um teste, seja de RIF ou de ELISA, levar em conta isso, a detecção dele. Mas sim, a gente pode utilizar os métodos moleculares e é o que tem sido utilizado bastante. Por quê? Qual é a vantagem desses métodos moleculares? Ele vai ser mais sensível e mais específico, dependendo do gene-alvo. Por que eu estou falando isso? Porque tem variações entre laboratórios. O alvo principal, mais utilizado para os protocolos de leishmania, é um alvo baseado no kDNA. O que é esse kDNA? É o DNA do citoplasma. Ai, meu Deus, perdão. Do cinetoplasma. Perdão. Então, o alvo ali no cinetoplasto, o kDNA. Mas existem outros alvos para leishmania. E esse protocolo, inclusive do kDNA, varia de laboratório para laboratório. Então, essa é a desvantagem, essa variação entre laboratórios. Mas é uma técnica bem mais sensível e específica. E ela pode ser utilizada, inclusive, em outros órgãos sem ser só o sangue total. Quando você tem uma suspeita de leishmaniose e o animal não está com aquela característica de aguda, o que a gente pode fazer? Uma PCR de medula, uma PCR de linfonodo, que aí pode aumentar a especificidade e a sensibilidade desse diagnóstico. Beleza? Beleza, foi ótimo. Aí depois a gente fala sobre... Numa próxima a gente vai falar sobre sorologia. Tem muita gente perguntando sobre sorologia, né?
Vamos lá. Extrair o DNA dessas amostras de caráter zoonótico pode oferecer algum risco daquela pessoa que está manipulando a reação adquirir a doença? Sim, vamos falar disso. Pensa só, o processo de extração de DNA, o que ele vai levar em consideração? Ele vai tentar retirar o DNA daquela amostra ali. O que você tem na mão? DNA. Então, para fazer essa extração de DNA, é essencial o uso de EPI. Então, usar luva, usar jaleco de manga comprida, roupa fechada, porque qualquer um daquelas soluções que a gente usa, o Lisis Buffer, pensa só, Lisis Buffer, ele é um buffer, um tampão de lise. Então, sim, aquilo vai afetar a sua pele. Alguns desses reagentes que a gente utiliza durante a extração, eles são voláteis, ou seja, eles evaporam. Então, o ideal é que essa extração seja feita numa capela ou num fluxo laminar. Ah, não tenho isso. Ou a extração utiliza uma salinha só para extração. Um controle que a gente pode fazer nos laboratórios é trocar o EPI mudando de uma sala para outra. Ah, acabei de fazer extração, vou correr minha reação. Muda de ambiente, é um ambiente diferente, muda o jaleco, troca as luvas. Que isso a gente evita contaminação e a gente evita até uma proteção para a gente. Então, tem risco sim. A gente tem que seguir as recomendações de biossegurança e tem sempre que utilizar os EPIs, porque para não estar exposto a esses riscos que podem acontecer com a gente. Por exemplo, respingar, então óculos de proteção é indicado também, cabelo preso, porque seu cabelo pode ali mergulhar em uma amostra, enfim, tudo isso. A aquisição dos materiais para realizar o PCR é de fácil acesso? Eles são baratos? Ou não? Para quem está querendo começar a implantar no seu laboratório, assim, no geral, o custo inicial é um pouco alto. Por quê? A gente vai pensar numa PCR convencional. Não estou falando lá da tempo real, que é bem mais cara, e nem das variações. Estou falando da PCR convencional. De início, você vai ter que ter o quê? Um termociclador, que já não é tão barato assim. Você vai falar de alguns milhares de reais aí. É um transluminador, por mais que ele seja simplesinho, que seja aquele de exposição de bancada, assim, que você tem que usar com óculos para ele não te lesionar, né? Por mais que ele seja o mais simples, ele é um pouquinho caro. E esses reagentes iniciais são um pouquinho caros também. A gente tem que pensar nos kits para preparo do mix, a gente tem que pensar no kit para extração do DNA, tem que pensar em comprar a agarose, comprar o brometo de etídeo, né, o revelador de DNA. De início, você vai ter um custo inicial por base assim, de uns 30 mil. Jogando em base, lógico, pode ser mais, pode ser menos. Mas se você tiver uma rotina boa de pedidos de biomol, que você acaba terceirizando, faz as contas. Em média, em uns 2 anos, você já vai ter pago esse investimento, se essa sua rotina for boa. Agora, se você tem um pedido por semana, não vale a pena. Provavelmente é melhor deixar para implementar mais para frente. Beleza. Falar um pouco sobre toxoplasmose. Quais os materiais mais adequados para serem coletados quando você desconfia de toxoplasmose? No cachorro ou gato? Ou no ser humano? Isso depende do que te fez pensar em toxoplasmose. A gente tem os trabalhos de toxo também. Principalmente em ruminantes, a toxoplasmose vai causar o quê? Aborto. Se esse animal teve aborto e você suspeitou de toxoplasmose pelo aborto, o ideal é você coletar o quê? Fragmento de placenta, porque ele vai estar cheio de toxoplasma. Se você for fazer necrópsia do feto, coleta fragmentos dos órgãos do feto. E se você tiver a oportunidade, coleta o sangue da mãe também, para confirmar. Agora eu suspeitei de toxoplasmose de um gatinho. O que é melhor nele? Como ele vai ter diarreia, a eliminação dele é por fezes, então o ideal no gatinho é a coleta das fezes e, se não for possível, um swab de ampola retal. Agora, se tratando de ser humano, melhor a amostra sanguínea, mas aí varia também em relação a por que se suspeita. Beleza. É possível, a partir de uma amostra só, você detectar diferentes agentes zoonóticos, por exemplo, na multiplex. Você está desconfiando de vários agentes que causam sintomatologia neurológica.
Sim. Você pode realizar uma reação só nessa multiplex, né? Sim, com certeza, pode sim. É o que a gente falou ali atrás nas multiplex. Com essa amostra de sangue, normalmente, você vai extrair o DNA e esse DNA você vai utilizar para perfis. Inclusive, os laboratórios comerciais têm esse hábito, né, de fazer perfil hemoparasitose, perfil doença neurológica, perfil aborto, perfil diarreia. Então, esses perfis, eles vão ter 3, 4 agentes que vão causar aquela sintomatologia clínica ali específica e podem ser detectados utilizando a mesma amostra do animal. Impede que você fique coletando, né, várias vezes aquele mesmo animal. A Carol Machado está perguntando: existe uma PCR que é realizada de forma similar a um SNAP? Eu acho que eu já até vi uma maquinazinha da IDEX. Então. Que é. Até tem. Seja, como funciona? Sabe como funciona? Eu não vou lembrar o nome comercial agora, mas a gente até chegou a dar uma olhada. Só ele é o mais rápido, mas ele não chega a ser tão rápido quanto o Snap. Não é assim, pipetou, apertou ali, correu e pronto, tá Vai te pronto. dar o resultado. Ele acaba tendo um pouquinho mais de etapas. Ele tem uma mini etapa de extração, mas sim, já existe. Ele não é tipo um Snap, mas ele é uma PCR muito, muito, muito mais simplificada. E ele até tem um custo mais barato, que na época eu procurei saber, eu não vou falar nome comercial, porque eu não sei se pode, isso pode dar crime depois. Mas existe sim, e ele tem um nome de Quick alguma coisa. Então você dá uma pesquisada lá que tem um mais simples, bem mais barato, bem mais acessível, mas não chega a ser a tecnologia do Snap, não. Ele não é rápido igual o Snap, nem tem o mesmo funcionamento. Mas ele é bem mais barato, mais acessível e mais rápido do que a PCR convencional. Entendi. Você já falou um pouquinho sobre febre amarela, né? Qual é o material, quais são os principais materiais que você coleta nos macacos naquela pesquisa epidemiológica de febre amarela? Deixa eu falar dos vivos, que eu acabei falando dos mortos, né? No animal vivo, o que a gente faz? A gente bota lá a plataforma, ceva ele com bananinha, ele vai lá, vai chegar perto da armadilha, a gente usa armadilhas tipo Tomahawk, e aí, beleza, prendeu na armadilha. O que a gente coleta desse macaquinho, desse primata não humano? Sejam sabi, diferentes tipos. A gente coleta uma amostra em tubo de tampa vermelha. Aí, o que a gente faz? Separa o soro para a parte sorológica, para procurar anticorpos, e o coágulo do tubo de tampa vermelha, aquele coágulozinho ali, a gente guarda e congela em nitrogênio líquido, que esse coágulo a gente utiliza para a reação de PCR. Outra forma que a gente faz é o suave oral. Aí esse suave oral, a gente mantém ele congeladinho, também pode colocar RNA later para conservar um pouco melhor, e mantém congelado para poder fazer as reações de PCR depois. Entendi. A Laís está perguntando: existe PCR para histoplasma? Se sim, sangue total, onde foram vistas as estruturas suspeitas na lâmina, dá certo? Sim, sim. Existe PCR Existe. sim para histoplasma. Tem protocolos para histoplasmose com alvo para ela. E sim, o sangue total, se você tiver encontrado, por exemplo, você fez um exame de sangue na microscopia, na análise do esfregaço, você observou sugestivas inclusões sugestivas de histoplasma. Então, essa é a hora ideal para você pedir a PCR. Porque a parasitemia está tão grande, parasitemia, perdão, né? A concentração do sangue está tão grande que já foi possível você encontrar em esfregaço. Então, sim, manda essa amostra para a PCR que vai ser utilizado. Sim, a Beth do nosso laboratório está falando, que tem uma professora na Unesp que faz esse tipo de análise em fungos. Ela faz PCR de fungos. Provavelmente tem um laboratório comercial que faz. Com certeza. Quem não tem como mandar, né, para a Unesp, dá uma pesquisada nos laboratórios que às vezes você consegue ir mais próximo. Acho que tem um laboratório, se eu não me engano, em Itaipava. Um que é bem conhecido. Eu não sei o nome dele, eu sei que ele é conhecido e ele faz. Vamos lá. Quando eu devo abrir mão de um diagnóstico molecular na rotina? Quando o diagnóstico for possível com um método mais simples e mais barato. Por exemplo, a gente tem suspeita de uma esporotricose num felino.
O felino está ali na minha frente. Eu fiz o exame clínico, ele está com uma ferida muito característica. Eu não vou dar diagnóstico sem ter um exame. O que eu vou fazer? De início, eu faço uma citologia. Fiz uma citologia ali simples, por imprint, por um suavezinho. Consegui observar no exame citológico, porém, né? Consegui observar no exame citológico as estruturas fúngicas. Para que eu vou pedir uma PCR desse animal? Que é mais cara, mais demorada. Então, nesse caso, por exemplo, um diagnóstico mais simples atende, né? Então é isso, é mais. Às vezes quando o proprietário. Né? Porque às vezes tem proprietário que, sei lá, você faz durante a consulta, observa as estruturas na lâmina e tal, fala para ele que você observou, mas hoje em dia, né, às vezes pelo respaldo, você coleta a amostra e envia pelo menos para a cultura, que é mais barato do que o PCR, para confirmar um diagnóstico, né? Você tem um diagnóstico rápido ali com a citologia, e aí você já começa um tratamento, porque você já tem um diagnóstico simples, mas confirma esse tratamento com a cultura, que vai sair em uma semana. Essa uma semana faz a diferença. Então, você já vai estar tratando e vai ter uma confirmação depois. Em outros casos também, né? Por exemplo, uma sarna. Você não vai pedir uma PCR para uma sarna. Faz um raspado, faz um diagnóstico ali na hora. É mais questão de bom senso. Quando é um pouco mais complexo, pede uma PCR. Uma coisa mais simples, o que eu tenho como utilizar uma ferramenta mais acessível, mais barata, utiliza mais simples. Sim. Quais são as limitações atuais da PCR real-time para o diagnóstico laboratorial? A limitação atual é o preço, né? Porque se você for pensar o custo de implementação, o custo de implementação não é tão barato assim, né? Ela é realmente muito boa, a gente já trabalhou. Só que só os reagentes que você comprar, só um Tacman, então, que era o que eu trabalhava, era caríssimo. E aí, o ideal é que você, pelo menos, faça duplicata de cada amostra. Pelo menos. Então, você pensar em utilizar todo aquele reagente, eles são caros, não são simples. Fora isso, você ainda tem que fazer a aquisição do aparelho de tempo real, a implantação dele no laboratório, que requer também um fluxo laminar, requer o UV, requer tudo aquilo. Isso tudo é a limitação agora para você implementar na sua clínica, o custo. Mas tendo esse custo inicial e tendo uma rotina, depois se recupera. Quais são os erros clássicos de um iniciante ao realizar o diagnóstico molecular de zoonoses? Vou te falar por exemplo, por experiência própria. Quando a gente começou lá atrás. Primeiro, façam alíquotas. Sempre façam alíquotas. Colete sempre o material ideal. Se é sangue, pensa em coletar sangue. Mas eu tenho dúvida do que pode ser. Coleta tudo, então. Coleta o sangue. Se você está com o animal ali na sua frente, coleta o sangue, coleta um suave de oral, coleta fezes. Até porque, às vezes, você pensa que vai fechar com um e fecha com outro material que você estava ali. A gente tem exemplo, por exemplo, dos trabalhos ali da gente conseguir detectar mais coisa no suave oral do que no sangue do animal. Então, que mais que a gente pode falar para o iniciante? Todo o cuidado com biossegurança do mundo, leva a sério, porque realmente até sua pele, até o que você tem aqui, saprófita, sua flora, isso tudo contamina. Encostou a luva na bancada, troca de luva. Coçou o cabelo, troca de luva. Cuidados em geral com biossegurança. Treinamento de pessoal. Nunca começa a fazer biomol com... tive uma aula na faculdade, já sei fazer biomol. Não é assim que funciona. Faça um treinamento antes, uma coisa mais elaborada. Participe, aprenda com alguém, acompanhe, faça estágio. E aí, quando tiver sim, com segurança, com treinamento... E com certeza do que você está fazendo ali, aí sim começa a fazer o biomol. Uma coisa também que a gente errava de início, às vezes, era nos cálculos, porque nem todo protocolo é igual receita de bolo, né? Quando o laboratório já tem todos os protocolos prontos, é um pouco mais simples. Mas quando você está criando um protocolo para detectar uma zoonose, aí você tem que fazer esses cálculos de cada reagente, do cloreto, do DNRP, da TAC. Às vezes, nesse momento ali dos cálculos, a gente fazia um errinho e pronto, perdi um dia inteiro de trabalho por causa de um errinho. Então, atenção às contas. É mais isso, mais cuidados.
Vamos para a última pergunta da série de perguntas. Existem materiais alternativos na execução de PCR que causem menos danos à saúde, como, por exemplo, o brometo-etídio? Sim, sim, existem. O brometo de etídio, ele é utilizado lá na PCR convencional. Ele é aquele ligante de DNA na etapa final, na etapa do gel de agarose. Ele precisa ser corado com um ligante de DNA. Só que esse brometo de etídio, ele é um ligante muito inespecífico, ou seja, ele não vai se ligar só ali ao que está no gel de agarose. Se você tiver contato, ele liga a sua mão, ele evapora e se liga no seu nariz, você... Enfim, ele é extremamente cancerígeno e tem potencial cancerígeno. Por conta disso, foram criados alguns outros ligantes de DNA um pouco mais seguros. Quais são eles? O GelRed é um deles, ele é um pouco mais seguro, só que quando eu utilizei o GelRed, eu achei ele um pouquinho mais grosseiro na revelação desse DNA. A banda não ficava tão perfeita, ela acabava formando algumas curvas. Então, minha experiência com o GeoRed não foi tão boa, mas ele já é menos tóxico. E tem também CyberSafe, tem alguns outros que estão sendo desenvolvidos e são utilizados. A diferença é que eles são um pouquinho mais caros, mas são mais seguros. Mas sim, existem opções de uso ao invés do brometo de etídio. Show. A gente fechou nossas perguntas. Eram várias perguntas, tá vendo? Foi indo e acabou. Né? Ainda tiveram. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se alguém tiver, pode mandar pra gente. E era basicamente isso. A gente pode, depois, numa próxima live, falar sobre diagnóstico sorológico de algumas principais doenças, né? Claro, a gente pode sim. Show. Então vamos fechar, né? Ou você quer falar mais alguma coisa? Gente, eu quero agradecer pela oportunidade do laboratório. Eu achei o máximo poder falar isso hoje. Fiquei muito, muito, muito feliz. E fiquei mais feliz ainda de ver as carinhas aqui dos meus amigos aparecendo, meus amigos do laboratório. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, esclarecido, auxiliado. E quem sabe numa próxima oportunidade. Gente, muito, muito obrigada mesmo. E é Todo isso. mundo mandando. Ah, A Andresa é muito, muito meu famosa. Deus. Então tá, Andresa. Numa próxima a gente fala sobre testes sorológicos, então. Tá. Obrigada, gente. Quem tiver mais alguma pergunta e quiser mandar pra gente inbox, é só mandar, tá bom? Beijo!